Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Que é o pastor Vitor quem vos fala. Vim gravar um vídeo para vocês, como vocês estão. Espero que vocês estejam bem, né? A gente pegou aqui uma virose, um resfriadinho, um princípio de pneumonia, mas vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Tá bom, irmãos? Hoje que o pastor Vitor está aqui na igreja, né? Estamos aqui na nossa humilde igreja aqui, onde Deus me deu o privilégio de estar de frente. E eu quero estar trazendo um vídeo aqui, ensinando os irmãos a ter um relacionamento com Deus, né? Como conhecer a Deus. Então, hoje, eu sou pastor hoje, mas eu já passei por muita coisa. E ao decorrer da minha caminhada, eu aprendi muita coisa também. Eu quero estar ensinando para os irmãos. Eu vejo tantas pessoas machucadas, tantas pessoas feridas, porque elas não têm acesso a essas informações. E elas às vezes estão indo em igreja, em lugares, estão sendo machucadas, não estão sendo tratadas, não estão sendo cuidadas. E não estou falando de nenhuma denominação específica, nenhum pastor. Só estou dizendo que há sim algumas pessoas, às vezes, que vai para a igreja e realmente elas não se entregam, acontecem muitas coisas que elas mesmas se colocam às vezes fora, né, do ambiente, infelizmente por um motivo e outro. Mas tem outros que com o seu coração limpo, com o seu coração puro, querem buscar a Deus e às vezes eles não conseguem ter uma comunhão, elas acham que ela depende do pastor, que ela depende do homem para ter essa comunhão. E não é bem assim, irmãos, tá? É claro que você não pode fazer certas coisas sem o seu pastor, tá bom? Como batizar, você dar ceia, consagração. Tem muitas coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. Mas eu vim cá falar da intimidade com Deus, né? Do seu relacionamento com Deus. Como eu desenvolvo um relacionamento com Deus. Como que eu ouço a voz de Deus, né? Quero estar trazendo isso para vocês, né? Pastor, como? Eu quero conhecer a Deus, eu quero que Deus fale comigo, igual falava com Moisés, igual fala contigo. Como que é isso? Entendeu? Como que eu falo? Como que isso acontece? Irmão, eu peço que os irmãos não reparem, né? Estou fungando um pouquinho, mas vamos lá. Primeira coisa que os irmãos precisam entender, que o nível de relacionamento que você vai ter com Deus é o nível de relacionamento que você tem com a Bíblia. A palavra de Deus é Deus. Deus é a palavra em si, falada e encarnada em carne. Então, se você não pega a sua Bíblia todo dia para ler, é impossível de você ter verdadeiramente um relacionamento com Deus. Já começa por aí. Tá? Pastor, sou iniciante. Estou começando agora. O que eu vou ler? Tá? Olha, você vai começar com salmos, não qualquer salmos. Tá? E não é todo dia você vai trocar de salmo a leitura, não. Só vai trocar o salmo quando você absorver aquilo. Quando aquilo, você estiver passando algo no seu dia a dia, já vinha aquele salmo na sua casa. Não, mas ali diz. Então é sobre isso que é o relacionamento primeiramente com Deus. Tá? Eu já vou falar qual salmo você vai ler, para começar. Então, primeira coisa, Deus ele fala de acordo com a sua palavra. Nunca haverá uma revelação que não está alinhado com a palavra quando isso vem de Deus. Tá? Toda vez que você receber uma profecia, seja o que for, e a Bíblia não der respaldo, aquilo não está alinhado com o que está escrito, não foi Deus que falou, foi o homem. Então, é impossível ter um relacionamento com Deus sem ler a sua palavra todo dia, nem que todo dia seja o mesmo capítulo, versículo, mas tem que estar em constância aquilo da Bíblia. Tá bom? Então, o que eu vou ler, pastor? O que eu começo lendo? Eu vou começar lendo o Salmo 103.
Se você é um iniciante da Bíblia, e você vai começar a ler a Bíblia agora, você vai ter que começar entendendo a essência de Deus, como que Deus te vê e se relaciona com você. Então você vai estar lendo o Salmo 103. Durante uns 90 dias, você só vai ler esse salmo, todo o salmo, todo dia. Ler, parar, meditar nos versículos que Deus te chamou a atenção daquele salmo, fechar a Bíblia, pensar sobre ele, perguntar a Deus sobre ele, orar sobre ele. No outro dia, a mesma coisa, ler de novo. No mesmo dia, na parte da tarde, se você sentir o desejo, abre de novo. É dessa forma que nós conhecemos a Deus. É dessa forma que você vai conhecer a Deus. A ponto de alguém falar alguma coisa, você fala, Deus não está falando, Deus não disse isso. Porque Deus jamais vai falar contra a sua palavra. Tá? Então, tem pessoas aí, Deus está mandando você dar uma oferta aqui de 1 milhão. Deus está mandando você me dar o seu carro. Se o carro é meu, Deus tem que falar contigo ou comigo. Se Deus quer que eu dê uma oferta de 1 milhão, Ele tem que falar comigo ou com você. Então, é o que eu estou falando. Falta intimidade com Deus. Tá? Então, Salmo 103. Você vai ficar 90 dias no Salmo 103. Depois você vai ficar mais 90. No qual? No Salmo 23. Salmo 23. Ele é um salmo para quando já não depende mais de mim. Já não sei mais o que eu estou fazendo, já não sei como eu faço, já não sei o que vai dar. Aí eu tenho um pastor que cuida de mim, de você. Eu tenho alguém que garante. Salmo 23. Com esses dois salmos, irmãos, literalmente você está quase bem que preparado para quase que tudo na vida. Salmos 103, 3 meses de meditação. Salmo 23, 3 meses de meditação. Só ali dentro. Anota no caderno a parte que você mais chamou sua atenção, aquilo que Deus falou mais com você. Salmo 23. Não digo por último, tá? Mas dá só 3 salmos para que não fique uma coisa muito extensa, tá? O Salmo 125. A Bíblia vai dizer, lá está escrito, né? Versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como você vai precisar dessa segurança, não da técnica do teu doutorado, da tua faculdade ou não de teologia, ou de você ser ou alguém na sociedade. Não adianta, nada disso te dá o poder de vencer nada. Mas os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tá? Então quero deixar esses salmos para vocês. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre intimidade com Deus. Como ter intimidade com Deus. Esses são os 3 salmos mais importantes de toda a Bíblia para que as pessoas que estão conhecendo a Deus saibam. Você com esses 3 salmos, você não literalmente vai ser enganado por ninguém. Você não vai ser levado por qualquer pessoa. Porque o Salmo 103 ensina como Deus se relaciona contigo. O Salmo 23 ensina você a depender de Deus. E o Salmo 125 ensina você a se assegurar no poder do Altíssimo. E o Salmo 91, pastor? O Salmo 91 é salmo de guerra. Tá? É salmo para quem literalmente vai para frente das batalhas. Estou falando para alguém que está começando. E com esses 3 salmos é suficiente também para se vencer qualquer guerra. Tá? Então eu quero deixar isso para meus irmãos. Espero ter cooperado com vocês, ter ajudado. Sou o pastor Vitor. Até o próximo vídeo. Tá? Obedeça seu pastor, tenha comunhão com seus irmãos.
mas tenha sua comunhão própria com Deus. Amém? Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.